Esse fórum é uma realização, é um prêmio contemplado pela Funarte de Centrarte, com apoio da Casa Sumidouro, CMPC, Conselho Municipal de Política Cultural de Ubatuba, e Fundarte. Nós estamos aí encerrando o nosso ciclo de mesas de debate. Foram 4 dias bem intensos, e o interessante é que nesses 3 dias anteriores, o tema turismo permeou em todas as mesas. Então, hoje, a gente espera que nós consigamos soluções dignas para essa cidade que tem um potencial incrível no turismo, que a gente consiga um turismo que não seja impactante, invasivo, e com isso a gente conta com as ideias de vocês que vão compor a mesa. Eu convido a nossa querida mediadora, Cristina Prochaska, a apresentar os nossos convidados. Muita luz, muita serenidade aí na nossa conversa. Te passo a palavra, Cris. Obrigada, querida, gratidão. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos e todas que vêm nos acompanhando nesse segundo fórum de saberes artesanais. Tem sido uma experiência super enriquecedora. O nível dos debates, as coisas que a gente levantou, conversando com pessoas do Brasil todo, não só aqui no nosso quintal, de uma colaboração, de uma coletividade única. Eu peço licença a cada um de vocês para entrar em suas casas e que a gente tenha uma noite linda. Quando a gente fala de um turismo verdadeiramente cultural, ele envolve as comunidades tradicionais, muitas vezes como protagonistas. Compreende uma dimensão de preservação e de interpretação de bens culturais, de patrimônio cultural, traduzindo no seu sentido e valor quem visita a cidade. Essa interpretação associada aos princípios de educação patrimonial é mais do que informar essa pessoa que nos visita, em sua essência. Ela deve ter a capacidade de convencer as pessoas do valor e dos significados desse patrimônio, promovendo assim uma relação de respeito, de atitudes conscientes, de conservação das culturas tradicionais, né? E como a gente faz para que o turismo possa chegar nessas comunidades tradicionais com respeito, né? Chegarem com respeito. E, além disso, os seus artefatos, os seus artesanatos, os seus artesãos e artesãs serem compreendidos na sua globalidade e nos seres fazeres que eles têm. A gente hoje aqui tem pessoas muito bacanas. A gente tem o Santiago Bernardes, que é caiçara, como eu. Te bate no peito, né, Santi? É biólogo, escritor, é pesquisador da Fiocruz, da UTSS, do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, onde eu tenho um barraquinho também. Articulador aqui em Ubatuba do Fórum das Comunidades Tradicionais de Angra, Paraty, Ubatuba, que é um fórum muito importante. Membro do CNCTC, que é a Coordenação Nacional de Comunidades Tradicionais Caiçaras. A gente tem a Jaqueline Dutra, Jaque, que é caiçara, bióloga, credenciada pelo Ministério do Turismo como guia de turismo nacional, na América do Sul, regional em São Paulo, com especialização em atrativos naturais e histórico-cultural. Ela também é uma super experiente na condução de grupos de trekking de montanha, né?
na condução desses grupos fazendo ecoturismo, estudos do meio, a vivência junto às comunidades tradicionais. Ela busca sempre permear a promoção e a valorização dessas comunidades tradicionais presentes no território de Ubatuba. E eu tenho muita honra em indicar em apresentar essa pessoa, que é a Dona Priscila. Eu chamo sempre de Dona Priscila. Priscila Siqueira, e também a nossa companheira de cultura do Litoral Norte, sempre nos trazendo coisas muito importantes para o debate. Dona Priscila é jornalista, formada pela antiga Universidade do Brasil, tendo trabalhado na grande imprensa, cobrindo o litoral norte paulista e também sul-fluminense. O resultado de toda essa vida está num livro que eu adoro, que quando eu posso eu compro para dar de presente, que não é feliz, mas é real e que é necessário, que é o Genocídio dos Caiçaras. Já está na sua 3ª edição, que foi lançada em 2019, há pouco tempo. É uma das fundadoras da SOS Mata Atlântica, do Movimento de Preservação de São Sebastião, e foi presidente da Sociedade Brasileira de Defesa do Litoral Brasileiro. Foi articuladora da ONG Serviço de Prevenção ao Tráfico de Mulheres e Meninas, num serviço incrível, pioneira no Brasil na luta contra o tráfico humano para exploração sexual comercial. Então, a gente hoje aqui tem uma turma muito forte, uma mesa muito forte. Queria abraçar todos vocês e passar a palavra para o nosso querido Santiago Bernardes. Boa noite a todas e todos. Primeiro agradecer aí o convite, né? E parabenizar pelo trabalho que está sendo feito com esse fórum de saberes, agora na versão online, né, devido a essa situação que a gente tem passado. Parabenizar também a Jaqueline aí, aniversariante do dia. E, bom, falar um pouquinho da experiência que a gente tem pelo Fórum das Comunidades dentro desse tema, né? Que é chamado assim de turismo cultural, pode ter vários nomes, né? Mas a gente abrange isso dentro do TBC, e o TBC é o Turismo de Base Comunitária, que embora seja também um termo acadêmico, foi citado, por exemplo, o Observatório, a Fundação Oswaldo Cruz, quando anunciaram, né, minha presença. E o que a gente faz com o Fórum das Comunidades é justamente uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, que criou o projeto que agora é um programa instituído dentro da Oswaldo Cruz, que é o Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina. E ele faz justamente a junção do conhecimento tradicional, caiçara, quilombola, indígena, né, de Angra dos Seis, Paraty, Ubatuba, com o conhecimento acadêmico. Então, a gente dialoga bastante com isso, a gente faz essa junção para que não haja nenhum tipo de exclusão, porque o tradicional, ele nunca excluiu o conhecimento acadêmico quando ele teve contato, mas isso aconteceu muitas vezes ao contrário. O conhecimento acadêmico pautou muitas vezes de forma arbitrária, erroneamente, as intervenções no território tradicional, né? Então, a gente faz essa lógica de juntar os dois conhecimentos para colocar em prática em prol de um bem viver. E aí, dentro dessa área do turismo, a gente tem o TBC, o Turismo de Base Comunitária, no qual, essencialmente, as comunidades são protagonistas do território. Inclusive, é o lema do Fórum de Comunidades, que nasceu em 2007, é sempre bom citar um pouco da história, baseado no Decreto 6.040, né, que é a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, também na Convenção 69, que é da Organização Internacional do Trabalho, que garante também esses direitos. É uma espécie de um acordo, né, uma lei internacional do qual o Brasil assinou, é signatário, embora quase nunca cumpra, né? Então, assim, dentro dessa lógica, a gente tem valorização do TBC, muitas vezes chamado turismo cultural também, essa nomenclatura, mas dos afazeres, dos fazeres e conhecimentos, né, saberes tradicionais desses três povos, inclui, a gente sempre pensa muito na canoa caiçara, mas vai muito além disso, né? Você tem o artesanato de forma utilitária, no bom sentido, porque antes da própria rodovia BR-101, não cheguei a pegar isso, eu sou de 78,
mas a nossa querida Priscila vai ter muito escopo para falar disso, inclusive o livro dela me influenciou muito quando era garoto e li, porque até então eu não conhecia nem a palavra genocídio, né? Não sabia que estava sendo dizimado o nosso povo. Mas então, vim aprendendo as coisas, sou criado ali no Periquiaçu, de uma área mais urbana, tenho família caipira também, interior de São Paulo, bastante, juntou as duas coisas, né? E aí a gente tem, nesse sentido, você pega, por exemplo, a cacheta, que é uma madeira, dá um cachetal, que é um alagado, muita gente confunde até com manguezal. Aí o caiçara ele é proibido de extrair essa madeira para fazer uma viola, inclusive uma está aqui atrás, uma viola de cacheta, ou uma rabeca, ou um machete, os instrumentos artesanais, que são essenciais na cultura caiçara também, né? Justamente por causa dessa intromissão arbitrária de um modo de vida urbano, industrial, e com as suas leis que vieram sempre de cima para baixo, proibindo as práticas artesanais. Isso aí foi um grande impacto na cultura, não só o impacto físico, territorial da própria estrada. Eu costumo falar que a estrada dividiu ao meio não só o território, mas cortou ao meio, né, um modo de vida. Você tem caiçaras expulsos para os morros, como em muito próprio Cambori, onde eu moro atualmente, que é caiçara e quilombola, no Félix, a poluição das águas pelos detritos da própria estrada. Então, várias práticas, como também a agricultura, elas foram reprimidas e continuam sendo ainda, né? Uma grande luta para conseguir continuar praticando. E aí o próprio artesanato se ressentiu, sofreu muito com isso, porque você tinha muitas artes que serviam desde fazer uma colher de pau, uma gamela para uso direto, a própria construção da casa de farinha, a parede de barro, tudo isso é artesanato, a canoa, os remos. Então, era uma coisa muito ligada à vida, convivência com a Mata Atlântica, né? E aí sem nenhum romantismo. Eu gosto de uma frase de um amigo nosso do Botumirim que ele fala: desromantizar, mas não desmotivar. Porque muita gente romantiza também as culturas, né? E a gente via numa realidade que eu cheguei um pouco depois, sou filho de pescador, mas uma realidade que foi usurpada, que continua sendo pelo turismo de massa, que talvez ele realmente seja inevitável, mas você pode construir alternativas, né? Então você tem, por exemplo, quando você pega um roteiro de TBC, e a gente tem várias práticas para exemplificar no território, Quilombo da Fazenda, por exemplo, a gente tem uma rede que ela tem um nome indígena que chama Nhandereco ou Nhanderecó, que significa nosso modo de ser, nosso modo de viver. Então, quando juntou os três povos para pensar qual a nossa alternativa em relação ao turismo de massa, em relação aos nossos saberes continuarem existindo, a gente precisa fazer alguma coisa em contraponto ao turismo de massa, esse turismo ofensivo e degradante que ocorre o tempo todo. Aí criou-se essa rede, Nhanderecó, na qual ela consegue agregar comunidades, como se fosse uma central, para que elas consigam entender essa lógica também, embora uma parte dela seja óbvia, né, a lógica da destruição, mas a lógica da resposta contra essa destruição, que é a organização. A gente chama que é a luta organizada. Sem isso não tem resultado, né? Então a gente pegou, dentre várias outras bandeiras de luta que o Fórum tem, a principal, eu cheguei a citar no começo, mas não falei o lema, que é pelo protagonismo e permanência das comunidades tradicionais do seu território. Não basta permanecer, tem que ter o seu protagonismo, né? Então, no artesanato é a mesma coisa. Você tem uma luta para continuar exercendo artesanato. Quando chegou o turismo, ele passou a ser também, tem um valor comercial mais intenso, né? Você vê canoinhas de cacheta, enfeites, ou como os próprios indígenas fazem também os animaizinhos de cacheta, pirografando também. E passou a ter uma relação direta com o turismo também nesse sentido, de vendas, né? De trocas também, como antigamente ficou um pouco mais restrita, mas ainda tem utensílios e tal. Só que você tem, deu o exemplo do Quilombo da Fazenda, você tem outra comunidade super organizada com isso, que é o Quilombo do Campinho, em Paraty, que é o único quilombo titulado da nossa região. A gente tem os 4 quilombos de Ubatuba são reconhecidos, mas não titulados. O Quilombo da Fazenda está numa luta constante aí contra o Estado, né? Sendo que o Estado é sempre primeiro é a locomotiva da opressão, é o primeiro opressor e traz os outros de roldão ali, né? Traz a especulação imobiliária, a iniciativa privada. E aí peço aí para me atentarem com o tempo, né? Que a gente fala para caramba. E é muita coisa, né? Quando tiver faltando uns minutinhos aí, por favor, me dê um Eu te aviso. Tentando fazer uma... Tá, obrigado. Tentando fazer uma amarração, a gente não fica só lamentando o leite derramado, né? Como diz o ditado, a gente constrói alternativas. Então, o TBC é uma alternativa para isso. Você tem, além do próprio artesanato, que as pessoas vai ter o contato, você tem roda com os mais os griots, no caso dos quilombos, né? E os da própria ação também geralmente foram, né? Tem toda uma lógica de contato com a cultura,
como um contato comercial apenas, né? Que, embora sim, que está correndo, que existe, você tem uma profundidade nessa relação, uma profundidade maior em como fazer circular esse dinheiro de uma forma mais justa, igualitária, com o protagonismo das comunidades, né? Então, tem esses dois exemplos. A própria Caçandó também faz. O Fórum de Comunidades, ele não fala das comunidades em si, elas são autônomas também. Às vezes as pessoas confundem o papel do fórum de apagar incêndio ou de ser o representante único das comunidades. Não, dar conhecimento, a gente sempre fala que a gente faz com, não adianta ir a velha peixe, né? Não adianta dar o peixe, a gente ensina a pescar, a gente ensina a fazer a canoa, se não souber, e fazer a vara, a rede, para a pessoa e a comunidade ter autonomia. Cada comunidade vai ter a sua forma de fazer o TBC. Aí, um exemplo concreto é a própria Ilha das Couves, na Pissinguá, que há alguns anos, todos sabem, passou aí por um período e não seguia. Várias pessoas chegaram lá com fórmulas prontas, com promessas, e resolveu. Está se resolvendo, não está resolvido ainda, mas está se resolvendo a partir do instante que a comunidade procurou o fórum. E a gente começou a trabalhar junto, fizemos um projeto, conseguimos parcerias, né, com o Instituto Linha d'Água, com a própria consultora Travessia, da Patrícia Menezes, a Juliana, que elas trabalham com isso, do turismo também. Então, a gente conseguiu estruturar, o que a gente faz é estruturar esse tipo de que o Ministério Público já tinha estabelecido um estudo que foi feito para a Florestal, que determinava 177 pessoas simultaneamente na ilha. Estava difícil de cumprir, porque a fiscalização, tanto o fórum quanto a comunidade, não tem papel de fiscalizar, não tem papel de polícia, nem nada disso. Então, a gente fez uma série de reuniões, a gente costuma falar que a gente dialoga com o tem muitas outras atrativos culturais, tem muitas outras próprios lugares físicos para se levar, só que é um trabalho de anos. A Trindade, por exemplo, que a gente também apoia, tem os barqueiros, a Associação dos Barqueiros, além das outras que estão no Caixadá, que mora supermotor, então a gente dialogou lá também. A Trindade vem nesse trabalho há muito tempo, a Trindade vem na resistência desde que chegou o condomínio Laranjeiras e queriam roubar lá também, e muitas comunidades como canivete fazendo uma canoinha, ou com o enxó fazendo uma canoa grande, a própria motosserra, mas isso tudo num guarda-chuva de luta que envolve a questão jurídica, a questão regularização fundiária. As comunidades caiçaras sofrem muito com isso, porque elas não têm um marco legal para isso, enquanto o quilombo tem, a demarcação da aldeia indígena também, não tem a titulação. Então, tudo isso, se não abrigar o território num guarda-chuva de luta, com vários temas, a gente tem advogado também, que luta, parceiras também, você não consegue com que sobrevive, mais do que sobrevive quando eu considero como você está sendo atacado. A gente não está sobrevivendo, a gente viver bem, como se vivia antigamente, né? Então, o artesanato não tem esse fazendo o seu trabalho, um trabalho também de comunicação, de informação, de combate também à desinformação, a essa romantização ou a esse preconceito que é generalizado também, principalmente nesses tempos agora, contra o próprio Caiçara, que desde sempre, se você olhar no dicionário, até hoje consta aí no dicionário Aurélio, e pessoal, eu chamo até de Aurelildo, mas principalmente no Michaelis, se você procurar o que é Caiçara, os últimos verbetes, o primeiro vai estar lá, correto, digamos, roça de toco, vem disso também, ou da cerca de pau que rodava a taba. Tem ali vários verbetes, mas o último coloca Caiçara como vagabundo, malandro, caboclo do litoral, sujeito a empréstimo, até depois. Isso permanece, muita gente vem com isso, o Caiçara não gosta de trabalhar, o Caiçara grila a terra, só que o Caiçara, sem romantizar, ele foi invadido por um modo de vida que o levou também a certas práticas, tanto maneira plásticos, resíduos sólidos, e também a práticas que ele não tinha antes, prática de muitas comunidades hoje em dia tem muitos conflitos internos que não era tão comum, porque a ganância humana ela permeia todos os lugares, né? Se você entra com um modo de vida em que a ganância é predominante e não tem nada de oferecer em troca, nem tem interesse no Estado, nem você contaminou essas comunidades com um modo de vida que não era a essência delas. Mas sempre se sobrevive, né? Sempre se resiste, a resistência está sempre aí. O artesanato ele envolve também isso, né? A expressão cultural é uma forma de dizer quem você é, né? Você, por exemplo, estava brincando aqui agora há pouco, eu estou aprendendo, coisa que a viola caiçara. Por um artesão caiçara,
que é para extrair. Então, quer dizer, você tem aqui no próprio centro de Batu, perto da estufa, vários cachetais ali, uma área que está sendo aterrada para fazer prédios, isso pode, né? Então, se você está ligado, o cara, muitas músico não é o cara que faz a viola, assim como muitas vezes o pescador não é o cara que faz a canoa, embora muitas vezes seja as duas coisas. Então, você tem toda uma rede cultural que está ligada. Se você rompe vários fios dessa rede, você tem um comprometimento da cultura aí, da perpetuação dessa cultura, que não é uma coisa numa redoma de museu para as pessoas verem, é um modo de vida, as pessoas se adaptam. Caiçara compra uma lanchinha, mas não vai ficar, deixou de ter a canoa, não é mais caiçara. Igual aquele preconceito do índio com celular, essas coisas, né? As pessoas não entendem. Então, o artesanato ele é uma forma de expressão, de dizer quem você é, de onde você vem, porque essas artes todas foram aprendidas desde o avô, do avô, do avô, e não pode perder, também não pode ser mantida apenas como ilustração, uma coisa mais fria, né? A gente faz, mas sem saber por quê. Isso não acontece. O que continua sendo feito, está sendo feito porque tem uma essência, tem uma cultura ali que potencializa isso, né? Então, tentei dar alguns exemplos também do que a gente tem feito em turismo, junto ao artesanato, porque está tudo ligado. Tem também Angra dos Reis, Ilha Grande, a gente atua também nas comunidades de lá, a gente tem um problema muito grande lá com a criminalidade também, né? As pessoas acabam, principalmente a juventude, acaba não tendo interesse em fazer essas práticas, porque elas veem um dinheiro mais fácil no turismo de massa, só que é fácil entre aspas, né? Fácil que vem com a poluição, que vem com a droga, que vem com a criminalidade, enquanto que não tem um apoio do Estado, um apoio fortalecido para isso. Então, o artesanato ele vai ele navega junto nessa canoa de práticas e de conhecimentos, né? Assim como o próprio cabo da enxada e o remo eram feitos de madeira da mata, você não tinha que comprar essas coisas, né? Você ia lá, cortava na época certa e fazia. Isso tudo foi criminalizado. Então, eu acho que a luta é para que não deixar morrer, mas para fazer com que viva, mas só que viva forte, né? Não viva apenas para mostrar para o turista e para inglês ver, igual diz, né? E aí a gente estrutura e tenta estruturar, ajudar as comunidades a se estruturarem, na verdade, para que elas consigam se manterem dentro dessa modernidade, porque o caiçara ele se adapta. Você pega a tradição, ela não quer dizer exatamente a origem, né? Ela quer dizer uma passagem de conhecimento, o seu próprio cerco flutuante, que é um outro tipo de artesanato, fazer a rede. Hoje em dia você tem as agulhas de plástico, mas a própria agulha que tecia a rede era feita de madeira. Assim como a própria rede era feita de fibra de palmeira, da palmeira tucum. Você embebia também em certas raízes para que ela tivesse mais resistência. Então, tudo isso está ligado, né? E aí você não pode deixar essa rede ser furada dessa forma. O que acontece é que o olhar, tanto do Estado quanto da iniciativa privada, é muito, como diz, antropófago, né? Ele consome aquilo, literalmente consome e come aquilo que ele vende como atrativo, né? Só que as comunidades, a gente fala isso para muito pesquisador, né? Não são produtos, não são objetos de pesquisa, em que você vai lá e pesquisa, a gente recebe o tempo todo mensagens, os caiçaras são meu objeto de pesquisa. Não são objetos, são gente. São pessoas que vivem, né, de uma forma. Então tem que ter um cuidado com isso também. Aí vem, faz a pesquisa, inclusive sobre artesanato, e não tem devolutiva. Quando tem um calhamaço de páginas que ninguém entende. Eu tenho ainda transito dos dois lados, né, na academia, por ser biólogo, e na roça que eu faço, na pesca lá do Camburi, onde eu conheço os lugares todos, Almada, a gente tem um conhecimento com o pessoal. Mas muita gente não tem nem obrigação de conhecer e entender o que está sendo dito numa linguagem acadêmica, né? Então acaba massificando, as pessoas veem todas as comunidades como uma praia bonita para ir tomar cerveja, ou fazer outra coisa qualquer, não presta atenção. Hoje em dia, por exemplo, a gente faz, amanhã, por exemplo, vai ter uma live de fandango, né, devido à pandemia e tal. E as pessoas, elas nem conhecem o que é um fandango, ou pensa que é um salgadinho, ou pensa no fandango do sul do país. E é uma luta para você mostrar, com tanto de tecnologia que a gente tem, você usar essas tecnologias, está fazendo tocando uma viola com um grupo de pessoas na praia, já está transmitindo para as pessoas verem. Eu falei da questão da tradição, né? Isso também não quer dizer perder a tradição, usar a modernidade. Pelo contrário, você fortalece. As pessoas não tinham luz elétrica. Tem comunidade até hoje, como a Praia do Pérez, que luta por luz elétrica, sendo que é um absurdo. No Bonete tem luz elétrica, porque empresários e políticos têm casa lá, e o condomínio na Lagoinha tem luz elétrica e está em cima de um manguezal aterrado. E bota a placa lá que preserva o manguezal, enfim, do caranguejo. Então você tem umas lutas básicas que são da Constituição, direito à luz elétrica, direito ao saneamento. As pessoas chegam em alguns lugares e falam, vocês não vivem mais em casa de barro, só de alvenaria. É um direito da pessoa escolher como ela quer viver também. E a casa de barro tem muitas ainda, é um tipo de artesanato também. Mas ela não abandona a casa de barro à toa, ela abandona porque ela é pressionada também, de várias formas.
tudo que é abandonado não é à toa. Ou você descobre uma prática que é um pouco mais eficiente, e o cerco flutuante foi isso, ele é uma tradição caiçara, mas ele veio do Japão, do conhecimento japonês, em 1910, mais ou menos, 20, os japoneses trouxeram, depois teve a época da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra, Segunda Guerra, os japoneses ficaram restritos, foram presos no Brasil, inclusive, na Ilha Anchieta também, e aí o caiçara já tinha adquirido aquela prática e continuou transmitindo às gerações. Então, essa questão da tradição, tem que pensar muito bem, né? As pessoas falam, por exemplo, os índios não são daqui da nossa região, está tendo conflito lá em Rio Pequeno, em Paraty, e aí vem políticos, empresários, incitam o conflito entre caiçara e indígena, dizendo que os indígenas não são daqui. Na verdade, assim, aquela tribo e aquelas outras tribos são guaranis, mas os guaranis são migrantes, não tinha essa questão de fronteiras igual antigamente, e os artesanatos deles também é tão importante quanto o quilombola, o caiçara, só que as pessoas acabam colocando em caixinhas, né? E aí acha que não tem um direito à terra, e se você não tem o direito à terra, que é o fundamental, se você tem, aliás, se você tem esse direito roubado, você não consegue exercer essas práticas. Aí o artesanato morre, a pesca morre, a roça morre, igual aconteceu em bastantes lugares, você não consegue fazer roça. Aí a Fundação Florestal solta uma resolução agora durante a pandemia, dizendo que pode fazer roça, mas é tanto critério e tanta burocracia que acaba não conseguindo do mesmo jeito. Você não consegue fazer uma canoa, ninguém faz canoa todo dia, para tirar um pau da mata, que é um artesanato que todo mundo cita, né, do artesanato caiçara, esquecendo que o caiçara era antigamente muito mais agricultor do que pescador. Depois ficou mais ou menos 50% cada coisa, e depois ficou mais pescador, porque o seu território na terra foi usurpado, a unidade de conservação também. A gente costuma falar que a gente não é contra a unidade de conservação, a gente é contra a maneira que foi instalada e o modelo que foi instalado, né? Tem vários tipos. E também ela acaba proibindo de você tirar uma cacheta, de tirar um ingá, uma canela, um guapuruvu para fazer uma canoa. E tudo tem um tempo. O tempo da natureza não é o tempo da burocracia. Às vezes a árvore está lá, dá para fazer uma canoa, mas a autorização não sai, a árvore apodrece. Embora tenha o ciclo também ali na natureza, mas uma árvore não vai fazer diferença, né? Não é todo dia que se faz canoa. Então, isso tudo, o artesanato ele sofreu muito, ele continua vivo, mas ele ainda sofre com essas pressões. E aí, eu acho que amarrando tudo isso, a importância de... A gente sempre fala que a gente é muito propositivo, né? A gente não fica só reclamando, a gente se expõe. Na verdade, nem é reclamação, a gente expõe o que aconteceu historicamente, né? E mostra as alternativas que a gente tem construído enquanto Fórum de Comunidades, enquanto Coordenação Nacional Caiçara também, junto com as parcerias que são... Cada povo tem sua representação, né? A CONAC, que é dos quilombolas, Coordenação Nacional de Comunidades Rurais Quilombolas, a Coordenação Nacional Caiçara e a Comissão Guarani Urupá. Então, o artesanato, ele tá, a gente cita nessa metáfora do guarda-chuva, mas eu cito também essa metáfora da rede, né? Ou da canoa mesmo. Tudo isso está dentro de uma canoa, dentro de uma rede de saberes, que você não pode simplesmente chegar com uma outra prática invasiva sem perguntar, ou achando que a sua lógica urbana, industrial é muito mais forte, ou ela é mais... Isso. Só que hoje em dia não é mais assim. As pessoas hoje em dia sabem ler muito mais do que sabiam antigamente, quase todo mundo já usa celular. Então, se você dá um tapa em alguém hoje, está sendo filmado. Então, as comunidades estão aprendendo a lutar, né, de forma organizada, que é o que o Fórum ajuda elas a fazerem, né? Eu acho que era isso que eu queria colocar mesmo, assim, tentar englobar tudo isso que a gente tem feito historicamente, o que é o Fórum, e como isso reflete no artesanato, né, nas suas lutas e nas suas vitórias também, né? A gente tem muita vitória também, tá bom? Eu agradeço aí, estamos aí disposto aí para as perguntas, se tiver, e para dialogar com todo mundo. Obrigado. Obrigada a você, gratidão, Santi. Obrigada pela sua luta e a luta de todos os companheiros e companheiras que acompanham vocês. Eu me incluo. E muito obrigada pelas suas palavras. Vai ter perguntas, sim. Só eu já tenho 3 aqui anotadas. A aniversariante do dia, um bolo virtual para você, nossa querida Jaqueline Dutra. Jaque, palavra com você. Obrigada, Cristina. Vocês me escutam bem? Tá tudo certo? Tá bom? Em primeiro lugar, queria agradecer a todos e parabenizar a iniciativa, né, do Fórum dos Saberes. Eu acho que são ações como essa que são importantes para que esses saberes continuem perpetuando as gerações. Eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje com vocês, dividindo esse espaço com pessoas que eu admiro tanto, né? O Santi, a Priscila, você também, né? A Helena, a Carol,
a minha avó costumava dizer que o saber não ocupa lugar. Então, estar participando do Fórum do Saber, para mim, é muito importante, é representativo. Então, gratidão. Gratidão também pelo convite à Associação Coakira, de guias de turismo, monitores, condutores aqui no Batu, no qual estou representando hoje. Para nós é um prazer muito grande partilhar esse assunto tão importante realmente para a preservação da história da nossa cidade. E com certeza aí vem o bojo, né, todo, né, as questões de identidade da nossa cidade, né? Eu acho que isso vem sendo esquecido e o Santi colocou muito bem isso na sua fala, e a gente ouvindo, eu como profissional de guia de turismo, eu me sinto muito mais responsável por cada escuta atenta a uma pessoa que tem essa representatividade como o Santi tem. E a Associação Coakira, ela já tem esse nome, né, representativo, com muito respeito à comunidade indígena, que é Teu Coakira. Para nós é uma honra ter esse nome, mas com muito respeito. Ele foi um grande líder da nossa cidade, e não que nós nos colocamos como um grande líder, mas dentro da força que esse líder tem, para junto com as comunidades, preservar a nossa cultura, o nosso meio ambiente, realmente a nossa história, né? E o papel do guia do turismo, que nós temos, né, nós temos como objetivo dentro da nossa associação justamente isso, estimular o turismo, seus segmentos, de forma a valorizar a nossa cultura, principalmente as nossas, de forma sustentável, o meio ambiente. Vou até ler aqui para vocês 2 pontos importantes que a gente tem dentro do nosso estatuto, que é defender e preservar o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, promover o desenvolvimento econômico e social dos profissionais do setor e das comunidades tradicionais que atuam no cenário do turismo, respeitando-as. Porque muitas vezes o que nós sentimos em alguns segmentos do turismo, como o Santi bem falou, as pessoas chegam na comunidade tradicional ou querem o artesanato da comunidade tradicional, quer tirar as características, quer tirar a identidade, quer formular e moldar da maneira que ele acha que é interessante. E com isso ele tira toda a história. Aí a gente tem que preservar realmente a nossa história. A gente tem também dentro da nossa associação uma diretoria cultural e projetos. Dentro do artigo 25, um dos primeiros deveres é promover atividades culturais e educativas, buscando o fortalecimento do território, né? Promover relações e integração com as comunidades locais. O que é o turismo? O que são as comunidades tradicionais? Né? As pessoas falam assim. Eu vejo que não há um entendimento de cada grupo, de cada setor. Uma vida diferente. Você está sem microfone, Cris. Oh, perdão. Já que você tem como aumentar um pouquinho o seu som, querida. Eu vou colocar um fone, então, para ver como... Tá? E você parou quando você estava explicando o que eram consideradas comunidades tradicionais. A gente não está te ouvindo. Falou quando estava começar o sentido das o que é comunidade tradicional. Isso. Melhorou o som, Cristina? Tá? Melhorou sim, querido. São grupos, né? O que a gente vê das comunidades tradicionais, eles têm uma diferenciada. A gente tem o privilégio de ter no território de Ubatuba 3 comunidades tradicionais, que eu as reconheço, apesar da luta deles, mas eu, como caiçara, eu tenho muito orgulho e sempre falo isso. Nós temos a comunidade caiçara,
temos comunidade quilombola, nós temos comunidade indígena. Olha quanto saber num território só. E olha a identidade que isso traz, olha a riqueza de identidade que traz para a cidade de Ubatuba. Mesmo elas têm organizações sociais diferentes, modos de vida diferentes, o olhar para a terra de forma diferente. Então, a riqueza está nisso. Então, o papel do guia de turismo, né, como profissional dessa área, é levar para o visitante esse sentido, tentar tirar como esses recursos naturais estão garantidos até o dia de hoje, mesmo que as comunidades já passaram nesse território. Então, nós buscamos levar isso. Nós queremos, então, ser esse elo de reconexão, de entendimento, de transmitir esse saber para o visitante, que é o que falta. Eu acho que falta essa disseminação da vivência, de levar o visitante para a experiência, de mostrar que, além do artesanato, existe o artesão, e que o artesão tem uma história, e essa história é muito boa. Nos nossos passos como guias de turismo, nós tentamos fazer isso. Faltam políticas públicas dentro da nossa cidade de valorização, às comunidades, de dar voz para essas comunidades, de realmente assegurar o direito dessas comunidades, de preservar a identidade cultural da nossa cidade, cultural como meio ambiente também, e fazer com que essas comunidades sejam protagonistas, né? Não que elas sejam coadjuvantes, que elas sejam apenas produtoras, né? Produtoras para trazer algo que realmente é muito bonito, mas que perde o valor, que perde a essência a partir do momento que ele vira um produto, sem contar a sua história. Então, o que nós tentamos fazer com as visitações, com os nossos visitantes, é contar essa riqueza que nós temos. E preservar essa identidade, né? Que eu vejo hoje ela sendo sucateada, eu vejo os territórios sendo ocupados de maneira imprópria, né? As comunidades perdendo a sua voz dentro das suas próprias comunidades, através de um turismo predatório, através de um turismo de impacto, através de uma falta de sensibilização para o que a gente realmente é. Isso, a gente perdeu lá atrás a Guerra dos Tamoios, e hoje muitas vezes eu me vejo passando por um genocídio, né, não de sangue ao vivo, mas com a história morrendo, porque ela tem ficado para trás, ela tem sido retirada, coberta com construções que não são adequadas, né, com caracterizações das comunidades tradicionais, descaracterizando os espaços delas. Então, o que nós tentamos, como guia de turismo dentário, o visitante é contar essa história, trazer esse valor, né, realmente latente que a gente tem dentro do peito, no orgulho de Ubatuba, orgulho de ter a terra tão preciosa, né, onde a gente pode ir, trabalhar, morar e receber as pessoas. Então, é isso que a gente pretende, assim, como guia de turismo. Eu acho que a obrigação de cada um de nós, só somos guias de turismo, mas como todos, de se unir nessa ponte, nessa grande frente, grande voz, de consolidar realmente uma identidade real das comunidades tradicionais. É isso, princípio, porque tem... Eu acho que eu anotei alguns pontos da sua fala que realmente eu acredito que devem ser trazidos para essa mesa redonda, quadrada, retangular aqui. Eu tenho a honra de chamar para fazer sua fala Dona Priscila Siqueira. Desculpa, Pri, não consigo não te chamar de Dona Priscila, você mora no meu coração, coração de muito caiçara. Bem-vinda, querida, é uma honra.
está sem microfone, querida. A gente está sem o seu som. E agora? Tudo bem? Agora sim. Só no batom vermelho. Adorei. Tá bom. Tá linda. Porque o da Jaque, às vezes eu não conseguia entender o que ela falava. Cortou um o pouquinho. som estava muito baixo, né? O seu tá Então, bom. O meu tá bom? Tá. Então, minha gente, obrigada. Primeiro, muito obrigada porque vocês me chamaram, né? Eu acho isso incrível. É por aí que a gente vai conseguir, né? Quando acabou a ditadura acabou, né? A ditadura de 64, né? Tinha um filósofo católico, o seu Maurício Lima, que ele disse o seguinte: não adianta ter liberdade se você não tem articulação, né? Você não exerce a sua liberdade se você não se articula. E eu acho que é exatamente isso que nós estamos fazendo. Uma tentativa de uma mesa redonda, como diz você, que é retangular, essas várias iniciativas que a gente tem aí de articulação para conseguir construir um país melhor, um país mais justo, mais equânime, mais feliz, né? Quando a gente vê a situação assim do litoral norte paulista, e o Ubatuba está inserido nesse litoral Rio Santos, né? Que foi expoliado, e a gente nunca pode perder. Eu gosto muito do que os ambientalistas falam: pense localmente, mas nunca perca a visão global de tudo, porque não você desanima. Claro que a gente tem que trabalhar no concreto, mas a gente não pode perder o pano de fundo, senão a gente se perde dentro dessa luta, fica um ativismo. O que a gente está passando hoje é uma situação extremamente difícil, né? A gente quase que vive numa situação ditatorial, né? Quando você pega, por exemplo, um presidente da República que vai para a ONU e fala que quem botou fogo na Amazônia foram os índios, eu fico pensando, está ouvindo? Eu fico pensando concordando. Eu fico pensando que, de repente, você diz assim: a Mata Atlântica está destruída, porque, imagine, o Caiçara foi lá para lá e fez uma hortinha e tirou um pau para fazer uma canoa, né? É isso, é mais ou menos isso aí. A vítima vira o vilão, né? A vítima vira o vilão. Mas, por outro lado, também, né? Esse é o bom de você estar muitos anos na luta, né? Eu vejo hoje um outro cenário de quando, em 84, eu lancei pela primeira vez o genocídio dos caiçaras. Eu tinha, por exemplo, testemunha de senhores aí de Ubatuba, que diziam para mim, eles eram da Congada: a Congada vai morrer, dona, porque meu filho tem vergonha de participar disso. Meu filho não gosta, nem quer saber que o pai dele está trabalhando nisso. E hoje você vê uma valorização dessas manifestações culturais com orgulho. Porque se você não tem orgulho de ser o que é, como é que você vai construir a sua sociedade? Você tem vergonha de ser mulher, de ser negra, de ser índia, de ser caiçara? Não dá, cara. A gente começa amando o outro, amando a si mesmo. E eu acho que esse é o movimento que o Fórum tem, o trabalho da Cristina, o trabalho da JEC, está mostrando que tem uma nova articulação com jovens, né? Com jovens, né? O pessoal que vai carregar essa luta para frente. E a gente tem que ter essa garra, realmente, tem que ter essa garra, porque é dureza, não é fácil mesmo. Mas veja bem, na década de 60, de 70, o Ubatuba tinha, por exemplo, um patrimônio arquitetônico lindíssimo ali na praça principal. E foi derrubado porque é coisa de velho. É velharia. Eu me lembro que falaram isso. O patrimônio cultural arquitetônico de Ubatuba, não digo tanto quanto o Paraty, mas era imenso. Porque Ubatuba foi muito importante, foi uma das primeiras agências portuárias aqui do Brasil, né? O Casarão do Porto eu tenho para mostrar. E, de repente, aquilo tudo vai para o chão para virar o quê? Estacionamento, né? Porque é velharia. Ixi. O bom agora é plástico e azulejo colorido.
Aqui em São Sebastião, que tem uma comunidade menor, o patrimônio arquitetônico era mais pobre, porque São Sebastião não foi tão rico como Ubatuba, a gente conseguiu segurar, através de um advogado, Osmar Soalheiro, que foi até São Paulo, no governo estadual, e conseguiu segurar. Mas também a visão que a Câmara Municipal tinha e a Prefeitura tinha na época, vamos acabar com a velharia. Agora nós queremos uma coisa nova, bonita, que chame todo mundo para cá. A perda total do seu passado, né? A perda total do que você é. Tem um historiador greco-americano, John Costanis, que ele ficou escandalizado quando derrubaram a Avenida Paulista. Ele falou: como é que vocês deixam derrubar um patrimônio histórico como esse, da cultura de São Paulo, da cultura do Brasil, da cultura do café, que teve um papel fundamental? Ele falou bem assim no final: povo que não mantém a sua história não sabe construir o seu futuro. E eu acho que é isso a grande importância desse trabalho que é feito hoje em dia. E que, como diz você, não tem apoio do Estado. Quando a gente brigou, e eu fui uma das que brigaram para a instalação do Parque Estadual da Serra do Mar, a visão era o seguinte: uma lei para quem vem de fora, mas o Caiçara é uma comunidade, está aqui há anos, milhares de anos, ele vive aqui desde o índio vive aqui antes mesmo de chegar, a Pedro Álvares Cabral chegar. Então, meu Deus do céu, ele tem que ter um uso diferenciado da terra, e isso foi nos prometido. E, no entanto, isso não acontece. O que a gente vê é o seguinte: como o cara não tem condições, né? A Polícia Ambiental não tem condições de pegar o grande armador que está acabando com o peixe no alto mar, ele pega aquele barquinho michuruca que está ali na praia. Né? Como diz agora mesmo o nosso amigo, o mangue pode aterrar, agora a cacheta não pode pegar. São lutas que nós temos que continuar a ter. São lutas que a gente continua a ter ao lado da valorização daquilo que a gente é, ao lado da valorização do caiçara, a valorização do negro, a valorização da mulher. Né? Nós, 52% da população brasileira, e nos consideramos nada. Está tudo integrado, minha gente, tudo integrado. A nossa sociedade não é um móvel com gavetinha, não é um móvel com gavetinha. Quando você não valoriza a mulher, não valoriza a outra coisa também. Né? E aí a própria cultura caiçara também tem o seu machismo. Como diz o outro, não vamos romantizar. Não vamos dizer que era tudo um paraíso. A Rio Santos trouxe alguma coisa boa? Trouxe, claro. Aqui em São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela morria de inverno. Crianças que tinham bolas intestinais de lombriga, 300, 400 lombrigas, que você precisava fazer uma operação para tirar, porque senão ela ia morrer. Né? Ela morria, aquilo parava de funcionar o intestino. Então, minha gente, eu acho que é isso. O que vocês estão fazendo, eu que sou do alto dos meus 81 anos, né? No passado, mutismo assim, sabendo que não é fácil. E me parece que daqui para frente, com esse governo que nós temos do Bolsonaro, e que os próprios governos do PSDB, desculpe dizer o nome do partido aqui em São Paulo, mas que não se importam com essa comunidade. Não se importam com essas comunidades. Né? Como dizia naquela fatídica reunião de ministros de março passado, se você quer que gere dinheiro, invista em rico. Né? Não invista em pobre. E o povo caiçara é um povo pobre. O povo caiçara pobre, do ponto de vista capitalista. Então, eu acredito que essas atitudes que estão sendo tomadas é por aí, sabendo que nesse otimismo a gente sabe que vai vencer. Vai vencer porque a vida vence a morte. Né? A gente tem essa união, que é a união daquilo do coração, como você fala. Nosso grupo falou em turismo. Realmente, o turismo, no começo, parecia assim:
a solução econômica para o litoral, né? Porque não é uma indústria poluente, teoricamente, mas, de repente, você vê que é. E teve, na década de 80, um levantamento que eles chamavam o macrozoneamento do litoral norte paulista, que mostrou mais B, inclusive geológico, porque nós somos uma bacia de conservação, uma bacia de sedimentação. O professor da USP, que dizia para mim, eu achei a coisa mais linda do mundo, ele dizia o seguinte: a Baixada Santista, o litoral norte, o litoral sul de São Paulo, tem mais ou menos de 7.000 a 8.000 anos de vida. É como se fosse, olha que lindo, um bebê vagino no berçário da vida. E é por isso que as construções de Santos têm mais de 11 edifícios caindo. Porque você foi colocar a base do edifício, não desceu até lá embaixo 50 metros para pegar a rocha, fez em cima da areia, como se você colocasse uma vela pesada em cima de uma cobertura de bolo de chantilly. Ubatuba aconteceu isso. Prédios que tiveram que ser destruídos e caíram. Porque a base, a nossa terra, a nossa geografia, a nossa geologia não suporta, não suporta. Aonde que vai? Você abre aqui, 1 metro cave 1 metro de água do mar. Como é que fica a questão do esgoto? Como é que fica com aumento tão grande de população na região? Acho que isso é um dado que a gente tem que levantar sempre, quando fala de qualquer tipo de turismo, ecológico, cultural, seja o que for, o que a nossa estrutura geográfica e geológica aguenta. Né? Esse é o dado. E, finalmente, essa valorização da pessoa, essa valorização da nossa cultura tão rica, que o Caiçara tem uma cultura riquíssima, tanto na manifestação cultural, como na arquitetura, como na comida, em tudo. O Caiçara tem uma contribuição enorme a dar para o Brasil e que está dando, que seja mantida. E, por isso, nós temos também políticas públicas, como já foi dito aí pela Jaque. E estamos numa época de eleição, era que perguntasse aos candidatos a prefeitos o que eles pretendem em relação a isso. Né? Porque a gente vive no concreto, no dia a dia. Qual é a visão que esses caras têm? Qual é a proposta que eles dão? O que eles pensam em relação a isso? Ou, como já tive candidato que disse aqui em São Sebastião, o bom é levantar um prédio de 9 andares. E aí eu perguntei para ele: onde você põe o cocô de tanta gente? Me diga. Onde que você põe? No mar? Você vai tomar banho de mar que você mesmo poluiu? São coisas concretas, a valorização da pessoa, o tipo de turismo que nós queremos para a nossa região e, finalmente, as políticas públicas que as nossas prefeituras, que vão ser reeleitas ou eleitas agora, pretendem em relação à nossa região. Eu acho que, para começar, está bom. Dona Priscila, aproveitando que ainda tem mais algum tempinho para a sua explanação, como para mim foi um livro de referência, até onde o meu pai foi consultado pela senhora e tudo, em 1984, um período muito difícil para o Brasil. Como foi fazer essa pesquisa que resultou no livro O Genocídio Caiçara, por favor? Não foi bem uma pesquisa, eu era jornalista, né? Eu fui uma das primeiras, a primeira jornalista mesmo que cobriu Trindade, fui eu. Eu estava na Folha na época, foi em 76 a primeira. Eu me lembro que, para eu ir para Trindade, os caiçaras iam me esperar ali onde acaba o asfalto, que não tinha asfalto até lá embaixo, porque eu era ameaçada de morte pela companhia, como eles chamavam, né? A companhia. Era muito gozado. A gente via um clima assim, de bastante... Por exemplo, lá em Trindade, tinham 2 professoras, e eles queriam que as professoras fossem embora
porque para desincentivar ao pessoal continuar lá, porque não tinha escola, né? E como elas se recusaram, eram meninas, uma de 19 e uma de 22 anos. Elas foram estupradas pelos caras da companhia. É claro que depois foram embora, a escola fechou, e como tem toda essa questão de mulher, não se falou mais no assunto. Então, foi um processo perverso. Foi um processo perverso. Tacaoca aqui foi perverso, sabe? E como era ditadura, veja bem, minha gente, era ditadura, né? A Rio Santos, a Belém Brasília e a Ponte Rio-Niterói eram 3 grandes construções da ditadura de 64, né? Aqui era o Andreasa que mandava, né? Então, minha gente... mas, veja bem, o pessoal resistiu. Teve quem foi embora, teve que ir, mas teve quem resistiu. Trindade era considerada, achava interessante que falavam o encoraçado Potemkin da América Latina, aqui, porque o encoraçado Potemkin que resistiu, né? E foi Trindade através de um grupo de jovens que acampavam lá, a imprensa que foi sensível ao assunto, né? E o escritório do... Ai, Jesus, do velhinho lá que morreu, que eu já não me lembro mais, que foi um amor de cara, foi ele que nos ajudou do ponto de vista jurídico, que agora eu não consigo lembrar, que eu também estou velhinha, né? Mas, na realidade, foi veja bem, uma junção, cada um nas suas, cada um ajudando. Hoje eu já vejo que a imprensa não tem mais esse correspondente regional, que vai lá, que conversa, que senta, é por telefone. E eu acho que a imprensa hoje está muito covarde. Você tem articulistas bons, mas ela está covarde. Então, na realidade, são dificuldades que aparecem enquanto você ganha outros avanços, né? Você perguntou qual foi a pesquisa. A pesquisa foi o dia a dia meu, fazendo reportagem da divisa de Boiçucã, de Bertioga, que Bertioga naquela época nem existia, era Santos, né? A gente era divisa com Santos, não era São Sebastião, aliás, era Santos e São Sebastião, né? E até a divisa do Rio de Janeiro. E eu comecei a perceber que, apesar dos caiçaras não se conhecerem, os fenômenos eram os mesmos, né? As condições eram as mesmas. E no jornal eu tinha muita... Por exemplo, não se podia falar de Itacaoca, que era amiga do Mesquita, não se podia falar de praia privada, porque imagine os grandes empreendimentos, né? Não podia... Várias vezes eu fui chamada, cala a boca, se você quer continuar, cala a boca, né? E eu achava importante continuar, porque sempre era um processo de denúncia. Então, aquelas reportagens que eu não consegui colocar no jornal, eu coloquei no livro, que daí a responsabilidade é minha. E foi aí que então surgiu. E aí foi aumentando. E hoje eu acho... Tenho até tinha uma proposta junto com o Camilo Terra, que é da Defensoria aqui de Caraguatatuba, um cara que também é incrível, da gente fazer agora como é a situação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Praia Vermelha e Ilha Bela do lado do Mar Aberto, né? Tem algumas famílias caiçaras lá que estão sendo expulsas, sabe por quê? Hang loose. Né? Uma empresa ecológica, jovem, que ajuda o surfista brasileiro, com toda uma visão assim, isso aqui quer dizer tudo bem, uma boa, né? Amor, paz, só falta dizer que é paz e amor, e, no entanto, estão expulsando os caiçaras. Né? Quem que fica sabendo? A gente precisa... Eu pedi para vários colegas meus da imprensa, vão lá, não tem autorização. Né? Então, tem que ser nós, meninos, tem que ser nós. Tem que ser... Ainda bem que vocês estão ativar, mas tem que ser nós. Eu falei para o Camilo, minha santa, vamos botar para quebrar. Infelizmente, pintou essa pandemia, né? As próprias praias se fecharam, e com razão, porque a gente de fora vai levar o vírus para eles, que eles são muito menos... têm muito menos defesa que a gente, então temos que esperar. Mas é um projeto que, se estiver vivo até lá e com perna para poder fazer isso, eu quero fazer o que está acontecendo agora, de bom e de ruim. Tem coisas boas. Por exemplo, Praia de Itapaúba. A Praia de Itapaúba
Era na época que São Sebastião era na época que era um prefeito nomeado pelo Golbery, né? Era um interventor. Por quê? Porque era uma área de segurança nacional, por conta da Petrobras e por conta do Porto. O próprio advogado que assinou, né, pela prefeitura era o mesmo que defendia os interesses do Taca-Oca. Entendeu? O advogado assinava aqui, prefeitura, e assinava aqui, Taca-Oca. Quem que ganhou? Claro que foi Taca-Oca. Não mudou muito, então, não mudou muito, né, dona Priscila? Ultimamente, a gente vê essas Mas só que hoje os caiçaras de lá se reuniram e uma área, a prefeitura agora quis derrubar o rancho de pesca, eles foram lá e levantaram o rancho e não deixaram mais. Aqui em Ubatuba também. Um rancho, mas já é alguma coisa, né? Claro que a gente ficou com migalhas, mas essas migalhas são fundamentais para alguma coisa muito maior, que é a cultura, que é a resistência, que é aquilo que eu sou, o prazer que eu tenho de ser e o orgulho que eu tenho de ser caiçara, sabe? Pouco importa a cor da minha pele, pouco importa o meu gênero, pouco importa o que eu sou caiçara. Eu acho que isso aí é uma vitória que a gente está tendo, e que não tem preço. E que vocês, queridos jovens, Jack e Santiago, são protagonistas desse processo. Obrigada, querida. O Santi até colocou aqui, doutor Sobral Pinto. Sobral Pinto, isso mesmo. Sobral Pinto, que defendeu a Olga Benário, Exato. né? Na época do Conselho do Getúlio Vargas. Eu queria pegar só um pedacinho da sua fala e dizer que ficou migalhas. Eu acho que nesse momento do Brasil, a gente tem que transformar essas migalhas que estão sendo dadas, principalmente para a cultura, no geral, em sementes. Que a gente tenha o saber, a força interior de pegar as migalhas que estão sendo jogadas e ter um grupo como esse aqui discutindo, transformando essas migalhas em sementes. Muito obrigada, dona Priscila, é sempre maravilhoso te ouvir. Eu vou passar para as perguntas. Eu tenho várias, eu tenho algumas aqui no chat. Juan do Pagu. Juan, bem-vindo. Nosso querido companheiro Juan, que foi secretário de Meio Ambiente aqui em Ubatuba, foi presidente da Fundarte. Bem-vindo, Juan. Gostaria de perguntar aos panelistas sobre essa vinculação entre turismo e cultura. Oi? Tem uma pergunta antes do Juan, da Maria Eugênia. E tem a pergunta dentro do Question and Answers. Perdão, vocês querem levar aí as perguntas, meninas? Você pode levar, mas aqui tem uma antes da dele. Eu vou ler ela então, tá bom? Achei. E tem uma dentro do Question and Answer. Pode ler a da Maria Eugênia, eu te passo a outra aqui. Daí faz a da Maria Eugênia, daí tem a do Juan, e tem uma que está aqui no Questions and Answers. Ok, tá eu vou abrir. Ok. Tá bom. Perdão, desculpa aí, gente, ao vivo e a cores. Vamos lá. Perdão, Maria Eugênia, bem-vinda, que bom que você está aqui. Como poderíamos conscientizar as pessoas e pressionar as autoridades, e mais localmente, a prefeitura, a cumprir as leis que já existem em relação ao meio ambiente e comunidades tradicionais? Perfeita pergunta, porque essas leis já existem. Então, eu gostaria que os nossos convidados se pronunciassem. Posso falar uma coisa que eu acho? Eu acredito que vocês deveriam fazer um debate com os candidatos, pressionando e perguntando qual é a postura deles em relação a isso. Porque se existe já essa política pública, mas ela não é exercida, ela não posta em prática, você que vai chegar no poder,
O que você entende sobre isso? Que às vezes eles nem sabem. Viu? Esse negócio de meio ambiente, como muitas vezes me disseram, meio ambiente é coisa de mulher e de bicha, né? Uma coisa que não se valoriza. Hoje que eu acho que está tendo um levantamento uma visão mais realista por conta do aquecimento global, uma série de coisas da questão ambiental. Mas pressiona, minha gente, pressionar. Né? Faz um live, já que não dá para você fazer o presencial, qual é a postura de cada um e como é que você vai fazer, como é que você vai resolver? Não ficar só, eu amo o meio ambiente. Não, isso não. O que você pretende fazer concretamente em relação a essa lei que já existe em Ubatuba? Obrigada, querida. Santi, Jaque, vocês gostariam de colocar alguma coisa? Posso falar? Em primeiro lugar, agradecer a Priscila, assim, por toda essa energia, essas palavras, assim, saiu fortalecida, no dia de hoje, por te ouvir, e estarei nas trincheiras, Priscila, junto com vocês sempre, Constante, Cristina e quem mais estiver aí na luta pela defesa do nosso patrimônio. Esse encontro aqui já é um início para a gente juntar as ideias e se conectar, reconectar e se unir e ver os lados de cada um, né? E fazer essa pressão. Eu acho que é um momento oportuno. E quanto ao debate, eu até já estendo aqui o convite a todos. Quanto ao que a Associação Coaquira, pensando dessa forma, nessa maneira, a necessidade de escutar, nós temos hoje 40 associados, guias, né? Existem mais guias dentro da cidade de Ubatuba, mas dentro da Associação Coaquira nós temos 40 associados e nesse momento tão importante de decisão para o futuro da administração do nosso município, nós vamos promover um debate no dia 12 do 11, a partir das 16 horas, que vai ser transmitido pelos canais, pelas mídias da Associação Coaquira, que é o Facebook e Instagram. Então, a ideia é realmente essa, Priscila, ouvi-los primeiro, né? Porque nós, igual você falou, nós também entendemos que muitos não sabem nem o que é, né, cada setor, a importância de cada setor, como se posicionar ou traçar planos para o desenvolvimento desses setores. E também teremos perguntas nossas para eles e também vai ter abertura para quem estiver nos assistindo. Então, se puderem comparecer para fortalecer essa voz, são todos convidados. Obrigada, querida. Santi, você gostaria de falar? Sim, em relação a essa questão do debate, eu acho fundamental, porque realmente, por exemplo, se o Fórum de Comunidades, ele cresceu muito esse ano passado para esse ano, em Ubatuba, tanto no sentido de atuação, quanto das pessoas conhecerem mais o que é o Fórum e tal, para bem e para mal, né? Porque muitas não gostariam nem de conhecer, nem que a gente existisse. Mas, e aí, nesse ano de eleição, algumas pessoas, ou várias, vieram nos procurar também, ou para ser candidato, por vários partidos esdrúxulos, muitas vezes, que não tem nada a ver com a linha de pensamento do fórum, mas e demonstrar até um uso de algumas pessoas de comunidades sociais também, ou quilombolas, enquanto candidatos, né? Porque é preciso também nessa questão de não romantizar, que as pessoas entendam que o fórum ele não pauta as comunidades como um todo, ele é um fator de fortalecimento das comunidades. As próprias comunidades têm, obviamente, suas autonomias, e elas não têm também uma linearidade de pensamento, né? É muito até triste lembrar isso, mas muitos caiçaras foram que ajudaram a colocar o presidente lá que está agora, né? Votando nele. Então, aí já é um fator bem... Você vê a falta de concepção política. As pessoas falam, não quero saber de política, ou vai nesse discurso agressivo também, que levou esse cara. Mas é outra coisa, a gente fala muito em política pública, já que trouxe também isso, a Priscila. Falta muita política pública. Então, em relação a essa pergunta, vamos pressionar a prefeitura, eu acho que o momento agora, na verdade, é de trocar essa prefeitura. Porque, em relação às comunidades tradicionais, existem as leis federais, estaduais, internacionais, como citei no começo, que não são cumpridas. Quando começou a pandemia,
a gente faz muitos documentos, a gente fala que é a luta organizada, a gente fez documento protocolando no MPF, solicitando, né, baseado em todas essas leis e demandas e baseado na realidade das comunidades na pandemia, que não acabou ainda, né, mas as pessoas agem como se ela nunca existisse, exigindo os direitos dessas comunidades, que tanto o Estado quanto a Prefeitura cumprissem isso, e nada foi feito, nem sequer fiscalização, uma vez ou outra. Então, você tem uma unidade de conservação do lado da Pissinguaba, por exemplo, que não tem, alega-se que não tem vigia para mandar na Pissinguaba. Então, era turista passando por cima da barreira sanitária que as comunidades fizeram, alegando que o direito de ir e vir, porém, nenhum direito de ir e vir é maior do que um direito coletivo, né? Inclusive, está no Código Penal, você não pode expor pessoas a doenças, etc. Então, a gente não teve apoio nenhum, então a gente não tem nenhuma pretensão ou expectativa com essa administração atual. Ela não apoiou, por exemplo, no processo da Ilha das Couves, pelo contrário, apoiou uma iniciativa privada, não apoiou a comunidade. A gente, desde o começo da administração, tentamos, enquanto fórum mesmo, enquanto movimento social organizado das comunidades, entrar em contato para ter uma reunião com a prefeitura, e até hoje, muitas dessas vezes que a gente entrou em contato, nem resposta foi dada. Então, não há que se criar expectativa nem ilusão em relação a essa administração atual. Ela não faz nada pelas comunidades tradicionais, assim como muitas outras não fizeram também. Umas menos, outras mais, mas essa realmente ficou muito a desejar nesse sentido. Eu não tenho medo de falar isso, porque isso é uma realidade. Basta você perguntar em qualquer comunidade tradicional. Pissinguaba manifestou agora um direito ao asfalto, mandaram um caminhão de pedras. Pissinguaba foi na prefeitura e se manifestou lá, fizeram uma ocupação lá e exigiram uma reunião. Então, nesse momento agora, é o momento de avaliar bem a situação política mesmo, ver que isso não corresponde, mesmo que as comunidades, muitos não tenham essa consciência política, essa linearidade, mas olhar bem para a realidade, o que foi feito por elas. Elas não foram amparadas na pandemia, e mesmo que não tivesse ocorrido a pandemia, antes da pandemia também, elas não tiveram nada dos seus direitos contemplados, né? Então, acho que essa prefeitura ela falhou nesse sentido, e a gente tentou pressionar, e pressionamos sempre. A gente, falei no começo, dialogamos com todo mundo, não quer dizer que concordamos com todo mundo, esse diálogo muitas vezes é de cobrança, né? De pautar mesmo. Eu não chamo nem poder público para mim é o povo quando organizado, o resto é setor público municipal, setor público estadual e setor público federal, que eles têm que fazer ou cumprir a obrigação, né? E sem cair na utopia também. Então, respondendo essa pergunta, assim, a gente não tem mais nenhuma expectativa com essa administração. A gente pretende, aliás, a gente espera e trabalha para que ela não continue, né? Isso em relação ao voto, né? Mas agora não basta isso. Tem que realmente pautar os candidatos que estão lá. Muitos dos que nos procuraram não tinham sequer a menor noção. Acho que o Santi travou. Por isso que eu falei, o fórum cresceu muito, então meio que vira moda, falar, comunidade tradicional, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas, ouvir, né, acompanhar, realmente alguma consistência na fala, mas não basta consistência na fala, tem que ter efetividade na prática, né? Então, acho que é o momento mesmo de pautar esses candidatos, a gente tem feito isso, todos que nos procuram, eu peço, então, qual é as suas políticas para as comunidades? Vamos tratar da cultura, são só palavras vagas, né? Vamos valorizar a cultura caiçara, isso aí é fácil falar. Então, realmente, tem que, enquanto movimento, a gente faz isso, mas como eu falei, como a gente não pauta as comunidades dizendo que elas têm que fazer ou não, e elas também não são muitas vezes mesmo coerentes, ou não têm uma linearidade pela própria liberdade de cada um, é preciso que cada cidadão mesmo olhe para o que está acontecendo no seu bairro, na sua comunidade, e pressione. E aí o movimento está aí para apoiar, claro, a Coordenação Caiçara, o Fórum, a gente tem mais afinidade com algumas comunidades, outras estão conhecendo o Fórum agora, mais recente, né? Mas tudo se trata de política pública mesmo, né? Eu citei a Pissinguaba, a gente fez um grande projeto lá, que vai ter a segunda fase agora, mas se não tiver política pública, fiscalização, etc., não vai funcionar. Então a gente pautou a Fundação Florestal, enchemos o saco dele literalmente para botar vigia, botar vigilante, e muitas vezes o setor público faz, como dizia meu avô, reverência com o chapéu alheio, né? Porque você faz todo um trabalho e depois o fórum nem é citado como articulador disso, né? Então isso é um complicado também. Mas eu acho que é isso, realmente pressionar tanto quem está lá, embora essa, como eu falei, não vai gerar nada, não gerou nada até agora, não vai ser nos últimos 2 meses que vai fazer alguma coisa. E pautar quem está entrando, antes e depois que entrar, principalmente, né? Acho que é nessa linha. Exatamente. Trazendo para Ubatuba, né, que é o nosso quintal, nos últimos 4 anos a gente viu a devastação de Ubatuba, né? A entrega de Ubatuba.
E no Brasil, um governo que desconhece a cultura, desconhece o país que tem, evoca que os povos tradicionais maltratam o meio ambiente. Quer dizer, a gente ouve absurdos como esses, mas aqui em Ubatuba eu espero mesmo que a gente consiga fazer essa mudança tão importante. Vamos continuar aqui. Agora eu vou passar para a pergunta do Juan e depois tem uma pergunta aqui por dentro. Juan, é uma pergunta grande. Eu gostaria de perguntar aos panelistas sobre essa vinculação entre turismo e cultura. No debate com candidatos a prefeito de Ubatuba, um dos candidatos defendeu a subordinação da cultura ao turismo, tanto no aspecto institucional em si, a Fundarte sobre o controle da Secretaria de Turismo, desculpa, como no aspecto de colocar a cultura tradicional como um produto para o consumo do turista. Nesse mesmo aspecto, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Nesse mesmo aspecto, como se saiu colocando do turismo no centro das opções econômicas para a nossa região? Quais os riscos dessa espécie de monocultivo e quais as alternativas, não só ao turismo predatório, mas o turismo em geral? Ele pede até perdão pelo tamanho da pergunta. Não, tá certo. Depois, no inbox, me diz quem é essa pessoa, por favor. Jogo para os panelistas. Eu vou resumir aqui, pelo que eu entendi. Um candidato, não sei, o candidato a prefeito acha que a cultura tem que estar vinculada ao turismo e a Fundarte fazer parte da Secretaria do Turismo, ficar sob controle. A gente não tem Secretaria de Cultura em Ubatuba, a Fundação é que faz esse papel. Só para explicar para a Priscila, talvez, que desconheça isso. Como é que a gente faz com esse turismo predatório, o turismo em geral e a salvaguarda da cultura? Eu acho que primeiro a gente pergunta o que a gente faz com esse candidato, né? Não elege, né? Para primeiro lugar, porque ele já coloca subordinação, né? A gente está cansado dessa palavra e dessa pressão de ser subordinado a alguma coisa, né? Então, é uma pergunta bem interessante, mas a colocação desse candidato é realmente também bizarra, né? Mas é novamente a visão capitalista, né? Extremamente e apenas capitalista. No próprio discurso da ambientalista da sociedade, você tem o tripé, né, da sustentabilidade. Se um deles falha, vai cair o conjunto. Então, acho que não tem uma fórmula pronta, claro, mas não é por essa linha. Por isso que eu falei, pautar e filtrar bem os candidatos, né? Porque muita gente das comunidades que vivem isso ou que escutam isso vão ter essa linha de pensamento de cultura não é uma coisa que você vende, você consegue mobilizá-la a ponto de fazer com que ela seja uma geração, tenha ali um fator de geração de renda, que tenha esse valor, mas não um valor comercial, né? Tem uma diferença entre valor comercial e valor cultural. Né? Você consegue de uma maneira, e eu coloco novamente a questão do TBC, você conseguir trabalhar a cultura de uma forma que você possa ter renda, mas de uma forma digna, honesta, sem estar se vendendo, ou vendendo seu território, ou vendendo aquilo que você faz apenas como um produto, como se estivesse vendendo um telefone, um carro, uma coisa qualquer. Então, eu acho que não tem nenhum cabimento essa colocação dessa pessoa, desse candidato, porque não é assim que se faz política pública, essencialmente, também, né? Você não basta... Fora que, assim, o nosso lema, como eu falei, é protagonismo. Então, você vai subordinar a nossa cultura a uma instituição estatal. Não faz sentido nenhum, sendo que tinha que ser o contrário. A instituição estatal que tem que ser subordinada ao povo. Isso que teria que pautar. E aí, a partir disso, construir política pública para que você, primeiro, entenda quem entrar na tal administração, entenda como funciona, como é a lógica dessa cultura, para aí você criar elementos e base para a valorização dela, e aí geração de renda, uma coisa puxa a outra, etc. Consequência, né? Mas a gente for pensar que está em pauta aí, Angra está bem sofrendo com isso, uma questão aí que a gente não mencionou ainda, mas eu lembro, do tal projeto Cancún.
projeto Cancún, na verdade, é a mesma coisa que começaram a fazer nos anos 70, só estão dando continuidade. Que é exatamente isso, pegar, assim como está sendo feito, por exemplo, na Enseada, né? Você vem com um discurso de que vai gerar renda e emprego aos caiçaras, vai gerar sem menosprezo de um tipo de atividade, mas você tem um complexo imobiliário para ter o caiçara como porteiro, faxineiro, empregado, igual na música do Luiz Perequê, né? Na guarita, um caiçara de farda, né? Você ser caseiro da terra onde você era dono. Então, acho que essa é a colocação. A gente tem essa alternativa do TBC e de pautar as políticas públicas. Daí a palavra pautar é importante nisso, né? Você construir isso, né? A gente construiu, por exemplo, o ordenamento da Ilha das Couves, não veio de cima para baixo, porque a gente fez essa pressão. Aquela portaria que tem agora, e a que teve anteriormente, ela foi colocada pela comunidade, os elementos dela. A comunidade não pode criar e assinar uma portaria, mas a Fundação Florestal podia. E ela fez com a pauta das comunidades. E aí a gente vê as notícias dizendo que a Fundação Florestal fez. A Fundação Florestal não fez, ela foi pautada a fazer o trabalho dela. Que é isso, tem que, se você transportar isso para a administração pública, municipal, é a mesma coisa. Vai no território, vê qual é a demanda e constrói uma solução, não só com isso. Porque se você vê a demanda e achar da sua cabeça que tem a solução, não. Chamar a comunidade para conversar, no caso sobre o turismo, e aí partir para construir uma solução que não vai ser imediata também, porque o turismo de massa está aí avassalador. Então, acho que vai nesse sentido um pouco, assim, a minha fala. Você tocou num ponto sensível, depois eu quero passar para a Jaque, um ponto muito sensível que a gente vem lutando muito, porque pouca gente, a não ser as pessoas que são mesmo daqui de Ubatuba, sabem que o canto esquerdo da Enseada é uma comunidade caiçara, da qual a minha família faz parte há 5 gerações. Então, o que está acontecendo na Praia da Enseada, na verdade, que é esse efeito Cancún, a gente está de olho, a Associação dos Moradores nunca esteve tão atenta, os próprios hotéis estão se mobilizando, comercialmente para eles não seria ruim, né? Mas a gente está com um problema de esgoto muito sério, os caiçaras estão desesperados, né? E eu me coloco nisso também, porque a gente tem boia de marisco aqui, e as fezes ficam grudadas na casca do marisco, né? Chega disso, chega disso. E eu queria passar a palavra para a Jaque, porque você disse que você tem, no grupo de vocês, são 40 guias. Quando vem o turista e procura vocês para fazer esses passeios do turismo de base comunitária, qual as principais orientações que vocês passam para eles? Existem as comunidades tradicionais, algumas estão também inseridas em unidades de conservação, igual já foi colocado aqui. Então, dentro dessas unidades, só podem também trabalhar os monitores. E quando vai até uma comunidade tradicional, esse guia ele vai na condução desse visitante até lá. Existe uma conversa antes, onde já tem o TBC em atividade, sendo executado pelos monitores, realmente locais da comunidade. E assim que nós chegamos, o anfitrião é a comunidade. É ele que passa todo o conhecimento, ele que faz a questão, é ele que está ali para receber, porque nós conduzimos essas pessoas até as comunidades. E é lá que está ali para ouvir. Nós chegamos lá e nós somos, né, ali um suporte, né, nós estamos conduzindo os visitantes até ali. A partir dali, o protagonista é a comunidade, é o monitor da comunidade, é o que a comunidade tem para apresentar, seja uma roda de conversa, uma oficina de farinha, ou uma trilha, né, para conhecer as plantas que estão ali. É a comunidade que faz todo esse trabalho. Esses são protagonistas. Obrigada, querida. Tem uma pergunta aqui. Posso só complementar o finalzinho da pergunta do Juan, Cristina? Deve, querida. Quais as alternativas, né, não só para o turismo predatório, mas o turismo em geral, porque realmente é o caos, né, no exato momento da nossa cidade, é uma coisa que tem feito, que tem trazido muito sofrimento para a classe, para as comunidades, para a cidade no geral. Falta ordenamento, falta regramento, e falta postura. Daí é uma postura que vem administrativa, realmente de regras, de posicionamento, e de alguns profissionais também que tem que se enquadrar, né, dentro da sua
classe, tanto agências como guias de turismo também. Existe aí uma conversa intensa para que as classes se conversem, para que as classes, né, e para que sejam responsáveis. Né? Esses dias, numa reunião, eu perguntei para o grupo qual que é o valor, como que vocês estão vendendo? Vocês estão vendendo a nossa arte. Né? E é um valor financeiro e ainda precário, porque a situação que a gente tem visto nos nossos sinais de segurança são lamentáveis. Mas falta ordenamento, falta regramento, falta postura. E realmente falta uma cultura administrativa, né? De fazer, de requerer, de chamar, de ter uma escuta, de ter uma conversa e colocar aí ações a serem executadas. Falta ordenamento e regramento. Obrigada, querida. E também obedecer às leis que já existem, não precisa inventar roda, né? A gente tem uma pergunta do Felipe. Cristina. Oi, Cristina, Priscila. Fala, querida. Deixa só aquela Deixa questão tudo. do Você pode candidato. tudo. Você pode tudo. Obrigada. Não, eu concordo plenamente com o Santiago. Eu acho que aquele candidato, antes de ser candidato, já devia ser cassado, né? Porque quando você fala de cultura, você fala de identidade, né? É quase que como um tráfico de pessoas você subordinar a cultura a um turismo. É o contrário, o turismo que tem que ser consequência natural de uma cultura e de outras coisas mais, né? Mas é um absurdo essa inversão. É exatamente do capitalismo antropofágico, né? É comer, ter, acabar. Eu me lembro de um colega meu de Estadão que uma vez ligou para mim assim: Priscila, veja um terreno para mim aí no litoral, que eu quero fazer uma casinha de praia, um terreno que dê para viver 10 anos já está bom. Eu falei, como? Não, um terreno que seja vivível durante 10 anos. Quer dizer, terreno, casa, ar, água, né? Como coisa que você, desculpe dizer, mas o mods usa, suja e joga fora. Né? A identidade, você como a cultura, está ligada à natureza, está ligada ao que você é. Né? Quando você fala da cultura caiçara, você fala em preservação ambiental, porque sem esse mar, essa mata, ele também não vive. É holístico. Né? O homem, a natureza e a cultura que ele tem. Como é que você vai subordinar isso a qualquer outra coisa? Na minha opinião, a secretaria mais importante, eu acho que é importante, Fundação Cultural mesmo, é a cultura, porque daí você parte para todo o resto, até para a educação e para tudo. Né? Não é uma educação da escola sem partido, né? Que é bem alienante, não. Uma educação que vai mostrar o que você é e valoriza o que você é, e a cultura dos teus pais e aquilo que você está construindo enquanto país. Né? Então, eu sou a favor da cassação do candidato. Eu não sei quem é, né? É o candidato Ednelson Prado. Bom, vamos lá. Obrigada, Priscila. A gente tem uma pergunta do Felipe, ele mora em São Paulo, gosta muito de Ubatuba, e a pergunta dele é: qual seria a melhor forma de chegar nessas pessoas que só vão beber, se banhar no mar? Como levar a riqueza de cada lugar? Como chegar em cada coração, mesmo sabendo que todos são livres para fazer o que bem querem, mas é essencial esse fato acontecer em algum lugar e sentir a força, toda a sua história, todo o seu amor. Como a gente faz esse processo de conscientização desse turista? A gente tem uma frase que a gente fala muito no grupo, né? Que é conhecer para amar, amar para preservar. Então, realmente são passos. A gente tem que realmente mostrar para eles essa diferença. E isso começa aqui, começa na nossa responsabilidade, né? Isso que
A gente tem que ver como que nós estamos mostrando Ubatuba para essas pessoas, como que Ubatuba está sendo vista. Eu creio que no momento Ubatuba está sendo vista com esse conceito, que é vir para cá, beber e ir embora, e deixar o lixo. Então, a gente tem que mudar essa visão da nossa cidade. Mas a gente tem que mudar. É muito delicado, porque, na verdade, assim, eu acredito que a praia seja o lugar mais democrático do mundo, no mundo inteiro. Só que o que acontece? A gente está vendo... Eu tenho que falar daqui, porque eu moro no Canto da Enseada e estou vendo as atrocidades que estão sendo... que estão acontecendo em Ubatuba, e ouço de todos os meus amigos e amigas do resto da cidade, porque muitos vídeos estão sendo divulgados. E a gente vê isso acontecendo nas comunidades caiçaras, em praias... Bom, enfim. Tem o Ney dizendo aqui, a melhor forma de se tratar esse turista, né? Esse perfil de turista, deixar que ele nem chegue por aqui. Dá vontade, né? Eu estou sempre arrumando encrenca na praia, sou conhecida por arrumar encrenca. Mas, enfim, o Santi colocou que a formação política é essencial, né? Você ter uma visão crítica. O Zé Ronaldo diz que certamente há uma urgência de formação política nos grupos que existem e lutam pela nossa cultura. É inconcebível líderes importantes ainda continuarem a defender o presidente... Eu não vou falar o nome, ele escreveu aqui, tá? Começa com B de bola, ou de outra coisa. Há uma incoerência entre amor pela cultura e o discurso de ódio. No fundo, qualquer resistência efetiva passa pela política. Eu concordo. E você? Claro. O ser humano é um ente político, né? Eu acho gozadíssimo quando a pessoa chega para você e diz assim, eu não gosto de política, eu sou apartidária, eu sou apolítica. Pode ser apartidária, mas a política você não é. Porque se você vai comprar 1 quilo de carne, você está fazendo política. O arroz cresceu no preço, não tem mais arroz na mesa, política. Entrou no SUS e foi bem atendido, ótimo, política, né? É político, você é um ser político. Não tem, você não escapa, né? Agora, a política do bem comum ou a política do dá para mim e dinheiro na cueca, né? Ou mais do que na cueca hoje em dia, né? Então, é essa visão. Nós somos um ser político, não escapa, não tem como. Interessante que eu sou do coletivo Caiçara e faço uns artigos de 15 em 15 dias, e tem um grande amigo meu que eu amo de paixão, que me disse o seguinte, Priscila, não fale mais da política, porque quando você não fala, todo mundo gosta. É aquilo que o Santiago disse, tem muito caiçara que é Bolsonaro. Eu disse, olha, respeito profundamente a visão política de cada um, isso se chama velha e boa democracia, mas eu não posso me omitir daquilo que eu penso, né? Quando você vê o que os caras estão fazendo, tentar... Primeiro, passa a boiada. Aproveita que estão preocupados com a doença e deixa passar a boiada. Acaba a Amazônia, acaba Pantanal, né? Os nossos restingas e os nossos mangues, ainda bem que deu para trás, né? Você não pode dizer eu sou apartidária, eu não tenho política nenhuma. Isso é uma mentira. Na realidade, quem diz isso é de direita, é bem de direita. Aquele cara que não quer se mexer com nada, porque está bom para ele. Né? Tem uma coisa na época da ditadura que o Milor Fernandes tinha uma revista muito antiga chamada Cruzeiro. Ele tinha uma página chamada Pif Paf, que era só de gozação. Os jovens não lembram disso. Mas eu me lembro que, em pleno auge da ditadura, ele dizia o seguinte, quem todo dia teve o que comer, teve uma cama para dormir e pôde tomar um banho,
Não tem direito de desanimar. Desanima aquele que está desesperado, não tem mais nada, perdeu. Nós que temos comida, cama para dormir e podemos tomar banho todo dia, temos que lutar até o último dia da vida. Como dizia o Vinícius de Moraes, se eu tiver que morrer, vou morrer pela vida. Obrigada, querida. A gente está chegando aos 15 minutos finais da live. Ontem a gente fez um exercício aqui. Oi, Tem querida. uma questão ali para cima para a Jaque, que você deve ter passado desapercebido. Quer que eu leia? Coisa aqui. Por favor, Helena. Gostaria de saber da Jaque se todos os guias têm que ser filiados à Coakira. Se sim, qual a punição para os que não cumprem o que está no estatuto? Se não, existe alguma fiscalização para os que não fazem parte da Coakira, que fazem um turismo que não respeita o que teoricamente está no estatuto? Acho demais a iniciativa deste estatuto. Ele deve ser cumprido, ele tem que funcionar, pois é somente através de vocês, guias, que conseguiremos... Ai, pulei muito aqui. Espera aí. Através de vocês, guias, que conseguiremos educar nossos turistas. Então, aí a questão do estatuto e do cumprimento... Não é obrigatório pertencer à Associação Coakira, né? A Associação Coakira é uma associação sem fins lucrativos, ela é aberta, ela é uma associação onde nós temos guias efetivos da classe, mas também nós temos sócios beneméritos, pessoas que apoiam, né, que participam das reuniões, que trazem contribuições, mas não são todos os guias da cidade que eu falei que são ali. São as pessoas que querem fazer parte desse coletivo, que concordam com o nosso estatuto. O estatuto é da Associação Coakira, foi feito no coletivo, questões, né, objetivos, metas que nós queremos como uma associação. Então, a associação tem um estatuto. Os guias da Associação Coakira, sim, nós temos um regimento interno, nós temos critérios, nós temos regras, sim, a seguir, nós temos uma postura a zelar, nós somos credenciados por todos, né, os guias de turismo são credenciados pelo Ministério do Turismo, e nós já temos regras a cumprir, desde estar com o nosso crachá no peito, quando nós estamos em condução, isso é obrigatório, dentre outras questões de condução, de boa educação, de postura, e dentro da associação também nós temos combinados. Não cumprindo esses combinados, existe uma conversa, com certeza, depende do nível desse combinado. Existem advertências e, se por um acaso exceder muito, ele vai ser retirado da associação. Porque daí, realmente, a pessoa quebrou diversas regras até chegar nesse momento. Quanto aos demais guias, né? Daí, falando de todos nós guias fora da associação, tem essas regras que eu falei do Ministério do Turismo, que traz para nós essas condições. Existe um sindicato nos estados. No estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem um sindicato dos guias de turismo. E daí tem delegacias. Tem municípios que têm essas delegacias para fiscalizarem essas ações. Tem municípios que não têm. Existe uma conversa, a gente tem vontade de ter, mas daí traz algumas obrigatoriedades, mas não quanto a nossa postura apenas, mas parte mais comercial, mais de imposição, então fica um pouco mais difícil. O que nós estamos tentando fazer entre nós, né, colegas de trabalho, colegas de profissão, é tentar se conectar e reconectar, mostrar um para o outro em duras conversas, né? Meus colegas estão aqui, tem o Ney aqui, Paulo Barreto, Mariana Pavan, eu esqueci de mais alguém aqui, me perdoe, mas são ótimos guias e que têm uma conduta, uma postura decente frente ao turismo na nossa cidade. E nós estamos tentando, firme e fortemente, mostrar para os novos guias ou para guias que estão ali, né, saindo dessa boa conduta, que isso está errado.
E tem sido uma conversa árdua, temos tido a dedicação de muito tempo, mas a gente acha que é válido e vamos continuar tentando, porque não é possível que não se chegue a essa consciência do lugar, do território de nós outros, né? Principalmente você sendo profissional do turismo, o quanto nós podemos fazer, né, para o bem de todo da nossa cidade. Então, é mais ou menos isso. A Coaquira tem um estatuto, tem regras e normas, mas nós, como guias de turismo, no geral, estamos nos fortalecendo também, nos unindo, não somos separados. Obrigada, Jaque. Aqui também tem um comentário. Vocês são instrumentos muito importantes. Vocês, guias, são instrumentos muito importantes. Eu queria engatar na fala da Jaque, antes de passar para a última pergunta aqui do chat. Uma visão que a gente conversa muito, que é o seguinte: a gente está num momento do país em que as percepções estão muito afloradas, né? E isso pode ser uma das boas coisas que saiu dessa terrível pandemia que está sendo usada politicamente de maneira vil, né? Que são a gente realmente se reagrupar, pegar aquela fala da Priscila das migalhas e sermos sementes e fazermos associações, cooperativas, fóruns, participar dos conselhos e principalmente dos coletivos, porque são nessas uniões, desse tipo de mecanismos, que a gente vai se juntar. O Santi até falou que esse ano teve um boom de procura no fórum, talvez por alguma outra questão que não fosse só a questão realmente de participação, mas eu sinto, porque participo de vários, que é nesse sentido que a gente deve caminhar, no sentido de nos associarmos, cooperativarmos, coletivizarmos, fazer os fóruns, entrar nos conselhos. Então, isso é o meu coração falando. Aí a gente tem uma pergunta aqui, como vocês enxergam o artesanato como ferramenta de incentivo à cultura e à manutenção da cultura? Vocês podem abrir o microfone, Jaque, Santi e Priscila. Eu penso assim, o artesanato, dentro dessa rede de práticas das comunidades, ele é uma grande ferramenta no sentido de luta mesmo, mas uma ferramenta prática, não? Porque tem as ferramentas que são teóricas, que são importantes também. Mas essa ferramenta prática, quando você consegue ter realmente, sentir o valor intrínseco que ela tem, valor, e aí sempre falo valor, não estou falando valor monetário, né? Porque o valor monetário ele é muito mais manipulável e muito mais também deturpável do que o valor da coisa em si, né? O valor cultural, que é muito mais do que dinheiro. Eu digo isso porque, como eu citei no começo, quando você tem a noção do seu próprio valor, primeiro como pessoa, do seu território inserido, de você como pessoa inserida no seu território, você não vai sair vendendo o seu artesanato, então, não digo nem barato, mas uma forma que o capitalismo exige, né? Que ele te pressiona. Você, como eu falei no começo, tem vários artesanatos caiçaras, quilombolas indígenas, que são comprados de forma barata, aí já pensando na lógica capitalista, e revendidos a 3, 4, 5 vezes o valor monetário que ele tem realmente, né? Então, quando você se empodera dessas ferramentas, o artesanato, a pesca, passa pelo valor comercial, mas o valor comercial é apenas mais um complemento. Então, assim, o artesanato ele tem esse valor no sentido de fazer parte de uma cultura histórica, né? De fazer parte do seu dia a dia, para além da venda, para além da sua remuneração, que obviamente que é importante, esse autoempoderamento, né? Então, quando a gente fala, já puxando um pouco do artesanato para essa questão de visão política e crítica, é você pegar todas as suas práticas. A gente tem um trabalho com o fórum sobre isso, né? De tentar, a gente faz reuniões que agora não estão sendo, obviamente, presenciais, mas a gente chama de reunião ampliada, que é com várias comunidades, para que elas entendam o valor de segurar as suas práticas como ferramenta de lutas e não usá-las apenas como uma troca comercial. Então, acho que parte daí o artesanato também, de você ter esse valor
histórico, né? Porque se você aprendeu, ele veio de alguém, do pai, do avô, da mãe, da avó, enfim. Então, o artesanato passa a ter um valor muito maior do que o comercial, e você passa a ser o dominante desse valor comercial que você quer colocar no seu artesanato. Claro que isso passa também tem que ter política pública e passa hoje em dia muito pela comunicação também, né? Porque às vezes o artesão não tem essa via da comunicação, do WhatsApp, do Instagram, e ele chega, muitas vezes, ele está vendendo aquilo mais barato porque ele necessita do dinheiro, mas de uma forma mais imediata. Então, parte desse empoderamento coletivo mesmo, da associação local, apoiar esse artesão, participar de fóruns como esse, assim como participou o ano passado, quando foi presencial. Eu acho que o artesanato ele é uma ferramenta nesse sentido. Ele tem esse poder de você, além de uma compra que vai te reverter no seu feijão na mesa, de você estar passando a sua história com esse artesanato, né? Você está mostrando isso para as pessoas. A gente tem também no fórum o grupo de jovens, né? Porque não adianta também, a gente vai ficando mais velho e a luta tem que continuar. Então a gente tem o grupo de jovens do fórum, e não é só, a gente faz formação política com eles, mas também não adianta a gente ir para o fronte e não ter mais ninguém na roça, não ter mais ninguém na pesca, não ter mais ninguém no artesanato, foi todo mundo para as reuniões, né? Então a gente também tem esse cuidado de fortalecer nesse sentido essas práticas, né? De passar o conhecimento do artesanato para os mais jovens, né? Um grande exemplo que a gente tem o Mário Gato, por exemplo, que participou aqui na oficina junto com a própria filha, né? A Maria Flor, que inclusive é o nome da minha filha também. Então, assim, você tem que ter essa continuidade do artesanato. Então, você passa o bastão, você passa a ferramenta, você renova a ferramenta, não só com os humanos, as pessoas que estão pegando esse bastão, mas também, se for preciso, adaptar essas ferramentas. Por exemplo, a canoa caiçara, que ela era feita só com machado e ferramentas mais assim rústicas, ela também é feita com motosserra hoje em dia. Isso não dilui o valor da cultura em si, assim como botar um motor num barco, ter uma chatinha. Então, o artesanato eu vejo nesse sentido, né? Você está praticando, mas tem que ter uma essência, né? E passar essa essência para quem vem, para quem está acompanhando, né? Para os jovens, seja o artesanato de fazer uma reca, fazer uma viola, fazer uma canoa. Então, o artesanato ele é isso, né? E aí eu já puxo também para uma pergunta ali de trás, sem querer estender muito, de como tocar o turista com isso tudo, né? Primeiro é no dia a dia, responsabilidade de todos, né? Tanto de quem é guia, mas de quanto faz a política, de quem administra a política pública municipal, estadual, federal, etc., mas pensando localmente aqui, nas comunidades em si, né? Você está como garçom, de repente, no seu estabelecimento, ou trabalhando lá na comunidade, você conversar com o turista sobre isso também. É um empoderamento, é um trabalho de formiguinha, a gente também puxa isso pelo fórum, mas você tem que alcançar comunitários como o turista, e alcançar no sentido de comunicação mesmo, ou comunicação direta, né, que o Caiçara é muito da comunicação oral direta, mas de usar as vias. Se um artesão não usa aquela via, como eu falei, da modernidade da ferramenta, mas tem uma associação que apoia, a gente fortalece muito o trabalho das associações, né? Eu acho que vai nesse sentido também do artesanato em si, como uma ferramenta de luta. Jaque, Priscila. Eu sumi aqui, desapareci. Não, a gente está te vendo. Verdade? Estamos te Eu não estou vendo. vendo vocês. Tudo bem, então tá bom. Está ouvindo e está ouvindo, tá? Sim. Então tá bom. Bom, eu acho que o nosso amigo aí já respondeu tudo que tinha que responder. O artesanato é uma das manifestações da cultura, não é? E isso é muito lindo. Assim, tem que ser valorizado nesse sentido e mostrado. Agora é muito lento, né? É um trabalho lento, porque é um trabalho de cabeça. Eu sempre dizia assim, nós somos um exército de Brancaleone, né? A gente está lutando contra todo um sistema, né? No que o Darcy Ribeiro falava, num processo civilizatório que é baseado no lucro e que é baseado no capital e não na pessoa humana, né? Isso atinge todos os sentidos, tudo, né? Desde você vender uma menina para o sexo até você explorar um índio com o artesanato que ele tem, né? É a mesma coisa. Eu muitas vezes, sabe, quando era jornalista, eu ficava pensando, meu Deus do céu, eu fico brigando aí por conta de alcatrazes, fico brigando por conta do Parque Estadual, eu fico brigando por conta da Mata Atlântica, e as crianças que estão na Praça da Sé? Até que um dia eu tinha um Volkswagenzinho que ia para lá e para cá toda hora, me deu um insight, é tudo a mesma coisa, é tudo um processo
que se não respeita o ser humano, vai respeitar a árvore? Ah, brincadeira, né? O peixe, o animal, não vai. Né? Esse processo, por isso que eu digo, para a gente não perder a visão global, senão a gente desanima, trabalha, trabalha, trabalha e parece que não muda. Muda, muda sim. A história não é uma história reta, ela vai do espaço para cá, veja como nós estamos dando 4 para trás, tanta coisa que a gente conseguiu uns anos atrás e agora está dando para trás, mas não importa, ela vai para frente. Ela vai para frente. Então, é isso que a gente tem que manter. E para manter isso, a gente tem que estar unido, a gente tem que estar articulado. Tem um amigo meu que falou o seguinte: se a gente prestar atenção, o girassol, ele não olha para cima e não olha para baixo, ele olha para o lado atrás da luz. Quando não tem essa luz, ele vira para o outro girassol para trocar energia. Eu acho que nós estamos nessa situação. Nós somos girassóis, olhando um para o outro, vendo o que o outro está fazendo, trocando energia de afeto, de amor, de justiça, de solidariedade, para nos fortalecermos na construção desse mundo que a gente pretende. Porque, meu Deus do céu, a vida é muito bonita e a gente tem que aproveitar. Obrigada, querida. Já que você isso. quer colocar mais alguma coisa? É isso, e eu acredito em possibilidades, eu acredito na força de um grupo de pessoas que estejam com estímulo e com vontade de mudar. E muito obrigada por ter essa oportunidade e de ouvir tanta coisa e de ser encorajada. É assim que eu saio desse encontro, eu saio encorajada, com coragem. E acho que a gente precisa transmitir coragem, né? As políticas, aliás, a política não, os maus políticos, eles tentam nos desencorajar, né? A todo momento, é pressão, é pressão, é pressão, mas vamos fazer essas migalhas sementes. É isso. Muito obrigada e parabéns a todos, muito obrigada mesmo. Eu adorei a metáfora de que somos girassóis. Vou usar, hein, Priscila? Eu gostaria de passar... Bom, eu vou me despedir, depois eu passo para Carol e para Helena. Muito obrigada, gratidão por esse espaço, por vocês compartilharem, estarem aqui conosco, nos seguindo. Nós somos um ponto de resistências, continuaremos um ponto de resistência. A gente acredita no que faz, ama o que faz e não vai desistir por nada. A gente não vai desistir. E a Carol e a Helena têm feito um trabalho lindo dentro do Conselho Municipal de Política Cultural, como fora dele. Então, eu deixo aqui, como hoje é a última mesa redonda, a minha profunda gratidão por, mais uma vez, terem pego na minha mão, me trazido, e agradeço a todos e a todas. Caiçara é um povo que resiste, vamos embora, vamos resistir, e que Oxalá olhe pelo Ori de todos nós. Gratidão. Eles já se despediram. Gente, foi fantástico o convívio hoje, novamente, né? A gente encerra aqui, eu acho que esperançosos, com essa meta de construir coletivamente, com solidariedade, que é o único caminho que eu vejo. Não vai parar por aqui, nós vamos dar continuidade, vamos sim contar com todos vocês, super importantes, todos que participaram das mesas, os que estão nos acompanhando também. Quero deixar aqui também o pessoal que está nos acompanhando pelo Face, que não está dentro da sala, que o tempo acabou, mas a gente colocou os comentários de vocês no chat, está tudo gravado, então está registrado. E eu encerro aqui, pessoal, agradecendo muito a energia, a companhia, e nós vamos nos encontrar por aí. Carolzita. Eu quero agradecer a presença de vocês também, faço as palavras da Helena as minhas,
Foi uma maratona incrível fazer esse fórum. A gente viu muita coisa, tentamos mostrar um pouco do que a gente viu, colocando nas redes. Tivemos um boom de seguidores aí que começaram a acompanhar a gente, ver as coisas bonitas que estão sendo feitas. Tivemos despertares coletivos, né? Alguns chacoalhões que a gente tomou em outras mesas, das coisas que foram encontradas na internet, né? Enfim, valeu muito a pena. Agradeço hoje a Jaque, ao Santi e a Priscila por terem aceitado o convite, né? De falar um pouco das suas experiências, dos seus anseios. Cris, obrigada mais uma vez aí, arrasando na mediação. E é isso, e agradecer o pessoal que está vindo todos os dias. O Zé, nossa, o Zé está aí todo dia participando ativamente. Zé, sei que você está me ouvindo, obrigada. Aos meus pais, a família da Helena, que está aí apoiando. E é isso, gente, obrigada. Obrigada. E agradecer a Funarte, Decentarte, que nos deu esse prêmio para estar realizando esse fórum, ao Conselho Municipal de Política Cultural, que nos está apoiando, a Fundarte, a Prefeitura e a Casa Sumidouro, que nos emprestou o local de fala. Só mais uma coisinha, quero convidar todos para entrar no nosso site www.saberesartesanais.com.br, clicar lá no link Vivências para assistir os vídeos que nós produzimos durante a construção do fórum. O último hoje, que é sobre o cerco flutuante, ele vai ser lançado ainda, hoje foi só um teaser, porque a gente precisa de concluir, e para concluir a gente tem que esperar os pescadores nas etapas deles, mas tem lá bastante registro, e está tudo lá, está tudo gravado lá, então, para vocês entrarem no nosso site. Um grande abraço, boa noite a todos. Feliz aniversário, Jaqueline, muita luz, muita sabedoria, alegria. Obrigada, gente. Obrigada. Presentão. Presente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Gente, quem está ganhando seu presente? Vamos ouvir. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Vamos fechar.